está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia, mais um domingo, mais um momento de estarmos juntos. E a palavra de Deus diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E é com alegria que estamos juntos. Alegria porque Cristo faz parte das nossas vidas. Alegria porque reconhecemos isso. Alegria porque Deus nos dá a sua paz. E eu gostaria de iniciar orando junto com todos vocês nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos ajuda, Senhor, a te obedecer, a fazer o que é a tua vontade. Nos ajuda a curvar, Senhor, o nosso orgulho, o nosso querer, para que a nossa vida seja mais abençoada, para que a gente faça as coisas ensinadas pela tua palavra e dessa forma possamos viver verdadeiramente esses dias aqui na terra. Em nome de Jesus, abençoe esse culto. Amém. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará, nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da tua herança, aquele que sustenta a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar.
nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga em tua tenda chegará, nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estás firmado na rocha que nunca se abalará. Teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estás firmado na rocha que nunca se abalará. O teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Olá, irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus, o mesmo que falou esses versículos que eu acabei de citar, estejam com todos. Amém? Irmãos, devido a essa pandemia, muitos dos nossos colegas, irmãos, têm perdido o relacionamento com o nosso Senhor. E, infelizmente, essa distância que está causando, isso tem afetado o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo. E, infelizmente, muitos estão doentes na fé. Portanto, não quero falar sobre isso agora. Quero falar que, a partir dessas palavras de Jesus, ele não estava apenas dizendo que ele queria ser lembrado, mas cada palavra que ele diz traz um significado espiritual enorme. E nesse significado que eu convido você a se apegar a isso e a se animar de tal forma, meu irmão, que você possa buscar o Senhor mais avidamente, que você possa ter mais tempo para orar, para buscá-lo, para ligar para aquele irmão, perguntar se ele está bem, e até mesmo para que a gente possa ter mais tempo lendo a palavra do Senhor. Através desse relacionamento que buscamos diariamente com Deus, nós possamos restabelecer esse relacionamento diário com a palavra, com a oração, e que assim a gente possa crescer espiritualmente. Não deixando essa pandemia afetar o nosso relacionamento com Deus. Não deixando essa pandemia afetar o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Porque se deixarmos isso afetar, o pecado vai tomar conta da nossa vida. E, irmãos, infelizmente, o pecado ele é maior do que o próprio coronavírus. E ele é que não pode entrar de forma nenhuma em nossas vidas. Através desse vírus, nós podemos conviver com ele de uma forma usando máscaras, passando gel nas mãos, lavando as mãos, mas com o pecado em nossas vidas, nós perdemos tudo. Perdemos o nosso relacionamento com Deus, perdemos toda essa intimidade que ganhamos no decorrer da nossa vida cristã. Portanto, meus irmãos, eu animo vocês a juntos, agora, pegando o seu cálice, pegando o seu pão, que significa o corpo de Jesus, e o sangue de Jesus, que a gente possa reafirmar em mais uma semana, desse primeiro dia da semana, que a gente possa reafirmar a nossa confiança no nosso Deus. Que a gente possa ver Jesus como uma pessoa a ser seguida, como um Deus que Ele pode nos ajudar em qualquer momento das nossas vidas. E que juntos nós possamos restabelecer o nosso relacionamento para com Deus. Amém? Vamos orar todos juntos e em seguida podemos ceiar todos juntos também. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus. Te agradecemos, ó Deus, porque fazemos esse memorial da ceia em memória dele, Deus. A morte dele foi muito importante para as nossas vidas. E é por causa dele que estamos aqui, Senhor. Pai, renova a nossa força, renova a nossa fé de tal forma que não nos deixemos, Senhor, cair em tentações, que não nos deixemos, Senhor, que nada, nem ninguém atrapalhe o nosso relacionamento contigo, Senhor. E renova, Senhor, uma esperança, uma fé inabalável como a rocha, e que assim a gente possa, Senhor, nos unir cada vez mais contigo, em oração, em leitura da Tua Palavra, para que a gente possa, Senhor, permanecermos unidos. E ainda unidos, Senhor, em oração, nesse momento, te pedimos, Senhor, nos abençoa, que o Senhor esteja conosco e que principalmente nós estejamos com o Senhor. Te oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que assim seja. Ceiamos.
Irmãos, vamos ter agora o momento da nossa oferta. Eu gostaria de ler com vocês a palavra de Deus em 2 Coríntios. No meio da mais severa tribulação, a alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Nesse momento da oferta, eu gostaria de pedir a Deus, junto com vocês em oração, para que o nosso coração transborde em generosidade, para que a gente possa ser generoso com a igreja, com os irmãos, com os amigos, com todos que estão ao nosso lado e que precisam de alguma forma da nossa generosidade, porque somos abençoados quando fazemos a vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos generosos, a usarmos os nossos bens, o nosso tempo, tudo que temos, Senhor, para servir uns aos outros e dessa forma demonstrar o amor de Cristo em nossas atitudes. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Meu nome é Márcio Alexandre, eu me congrego na igreja de Fortaleza Centro. É uma alegria estar compartilhando a palavra de Deus em alguns minutos com vocês. Espero que você e toda a sua família estejam bem. Eu fiquei pensando, em trazer uma palavra de esperança. A gente sabe que, em razão da pandemia que a gente vive, muita gente fica preocupada, fica aflita, um pouco sem esperança, mas eu queria trazer uma palavra de esperança para você nessa manhã. E aí eu estava pensando em Josué, Se a gente olhar para a vida de Josué, nós tínhamos os seus parentes, os seus antepassados, vários anos como escravos no Egito, E aí Josué, passando o tempo também escravo, e de repente o que é que aconteceu? Deus levantou Moisés foi, libertou o povo. A gente sabe, Josué presenciou tudo aquilo, aquelas pragas no Egito, e aí o povo foi libertado. Mas libertado para onde? O povo foi para o deserto. E será que o deserto pode dar algum sustento para tanta gente, como aquele povo todo que saiu do Egito? E aí a gente vê que Deus sustentou, aquele povo, com comida, com água, com vários milagres. Deus, desde o começo da libertação, quando os egípcios seguiram o povo de Deus, Deus abriu o mar. Então a gente vê durante a história, apesar de uma história um pouco sofrida, mas Deus sempre esteve cuidando deste povo, E finalmente Deus deu a terra prometida. Alguns não acreditavam, mas Josué e Caleb, eles acreditaram e eles tomaram posse dessa terra que Deus prometeu. Então, se a gente olhar a história de Josué, tudo que aconteceu na vida dele, apesar de muitas dificuldades, a vida no deserto, a caminhada no deserto vários anos, a escravidão no Egito, as possíveis dificuldades no deserto que Deus deu livramento, deu água, deu comida, a gente vê que Deus todo o tempo estava cuidando desse povo, Alguns acreditavam, outros não, alguns reclamavam, mas Deus, ele sempre cumpria as suas promessas. Então, particularmente eu gosto de alguns versículos, quando tem situações difíceis na minha vida, todos nós temos, eu gosto de memorizar alguns versículos que para mim traz esperança. Então eu queria compartilhar com você hoje esse versículo, entre alguns. Josué escreveu, no livro dele, capítulo 21, no versículo 45, ele disse assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Veja só, Josué, ele pessoalmente presenciou o poder de Deus e o livramento que Deus deu e tudo que Deus realizou. E ele concluiu o quê? Que diante de tudo que Deus tinha prometido, Deus cumpriu as suas promessas. E agora eu vou para muitos e muitos anos depois de Josué. 1 Pedro, Se você abrir a sua Bíblia aí no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, Pedro escreveu: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Pedro reconhece que Deus tem cuidado. Aqui não está dizendo que Deus ainda vai cuidar. Deus está cuidando hoje.
Então eu espero que você olhe para a sua vida e reconheça, né, a proteção, o amor, a graça, a misericórdia de Deus, que com certeza está cuidando de você e de mim. Que Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos, a você que nos escuta nessa manhã. É muito bom ter você conosco, que o amor e a graça do nosso Deus possa estar penetrando no seu coração e a paz que excede todo entendimento que vem do nosso Deus possa realmente habitar dentro de você. Eu convido você a, junto comigo, podermos abrir a palavra de Deus no Salmo 46. Salmo 46. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para que pudéssemos fazer essa leitura juntos. Tá bom? Então abre aí a sua Bíblia no Salmo 46 e vamos ler juntos esse Salmo. Vamos lá? Salmo 46, a partir do versos 1. Diz o seguinte, o salmista: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afunde no coração do mar. Ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria, há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está e não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói o escudo com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Irmão, nós estamos vivendo um período em que parece que o mundo parou. Em muitos momentos, parece que o mundo está desabando. E tudo isso nos leva a desenvolver dentro de nós uma sensação de que se aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós confiamos, não estiver bem seguro, bem preso, bem firmado, vai desmoronar. Na época em que esse salmo foi escrito, as pessoas, o povo estava vivendo um momento assim, um momento de aflição, um momento de medo, um momento de angústia, e eles se sentiam perdidos, e tinham perdido a esperança. Era assim que o povo naquela época estava se sentindo. Mas aí Deus entra em cena e tudo mudou. Aqui nesse texto, o salmista ele nos faz uma afirmação, ao meu modo de ver, que ela deve ser não só lida como eu fiz aqui agora, como você fez aí na sua casa, mas ela deve ser entendida e vivida. E qual é essa afirmação? O salmista diz aqui: Deus é o nosso refúgio. Deus é o meu refúgio, Deus é o seu refúgio, Deus é o nosso refúgio. Aqui, os habitantes de Jerusalém, nessa época, eles se prendiam, tinham como proteção deles os exércitos e a muralha. Mas, de repente, os assírios chegaram e tudo aquilo desmoronou. Suas muralhas, seus exércitos. Eles estavam frente a frente com o seu inimigo. O que fazer? Para onde ir? Não havia esperança, porque a Síria era muito mais poderosa e vinha para destruir. O que realmente fazer? Sabe, irmãos, às vezes eu penso que Deus permite que as nossas defesas, aquilo que temos como nossa proteção, elas se abalem, até sejam desmoronadas, para que nós possamos perceber que só Ele é o nosso refúgio,
Deus, Ele é o meu e o seu refúgio. E muitas vezes o que tem acontecido, nós temos colocado como nossa proteção, como o nosso refúgio, o nosso trabalho. E aquilo que temos dele. Nós temos colocado como nosso refúgio as nossas famílias. Nós temos colocado como nossos refúgios a nossa igreja. Mas em um momento ou outro, isso pode desmoronar. E aí, o que fazer? Para onde ir? A quem buscar? Aqui o salmista está orientando, está dando um direcionamento. Busque Deus, porque Deus é o seu refúgio. Só Ele, somente Ele deve e pode ser o seu refúgio. E aqui nesse salmo, o salmista ele começa a explicar a cada um de nós que lemos esses salmos, por que Deus é o nosso refúgio? Por que Deus deve ser o seu refúgio? Por que Deus é o meu refúgio? Em primeiro lugar, aqui ele diz que Deus deve ser o meu refúgio, Deus deve ser o seu refúgio, porque Deus é Deus. Será que precisa de um motivo maior, uma explicação maior para cada um de nós termos Deus como nosso refúgio? Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é aquele que criou todas as coisas. Ele criou simplesmente com a palavra. Deus diz, haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve o firmamento. Deus é aquele que permitiu com que o verbo se tornasse carne e habitasse dentro de nós. E esse verbo fosse para a cruz, morresse, mas no terceiro dia o poder de Deus fez com que esse verbo ressuscitasse. É por isso que Deus é o nosso refúgio, porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Sabe, Deus é Deus. Eu sou Deus. Quando eu escuto essa afirmação, ou falo essa afirmação, eu me lembro do diálogo de Deus com Moisés no deserto. Moisés viveu 40 anos no Egito, fugiu para o deserto, e aí, 40 anos depois, Moisés se encontra com Deus. E Deus está dizendo, Moisés, você vai ser aquele instrumento que vai libertar o meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo, e você vai ser o instrumento para libertar esse povo. E aí, Deus diz, vai lá, Moisés, você vai até o faraó e diz a ele para deixar o povo ir. Aí Moisés diz para Deus, mas Senhor, eu vou chegar lá no faraó, o rei do Egito, e vou dizer para ele quem me mandou. Aí Deus diz que eu sou te mandou. O eu sou, só isso, Deus é o que é, Deus é Deus. E esse é o motivo pelo qual nós devemos ter Deus como nosso refúgio. No texto aqui o salmista diz que Deus é o Senhor dos exércitos. Essa expressão usada aqui pelo salmista quer dizer que Deus é aquele que tem todo o poder. Quer dizer que Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas sobre a sua mão. E é por isso que Ele é Deus. Deus é Deus. E Deus será sempre Deus. É por isso que Ele é o nosso refúgio. É por isso que Ele deve ser o meu refúgio, deve ser o seu refúgio. A segunda explicação que o salmista traz aqui nesse salmo para que Deus seja o nosso refúgio é que Deus é o nosso refúgio por conta da sua proteção, porque Ele é aquele que nos protege. E aqui ele usa duas palavras para falar da proteção de Deus. A primeira palavra que ele usa é refúgio. O que é refúgio aqui no texto? É um abrigo. É um esconderijo, é um lugar que você pode se sentir seguro. Já pensou você estar numa chuva tremenda, aquela água caindo impetuosamente, e você olha para o lugar e vê um abrigo, um lugar que não está chovendo, e você corre para aquele lugar e você fica abrigado. Você pode passar aquela chuva ali, você está naquele lugar em segurança. É isso que o salmista está dizendo. Deus é o nosso esconderijo, Deus é o nosso refúgio. A segunda palavra que ele usa aqui, ele diz que Deus é nossa fortaleza. Fortaleza aqui tem o sentido do lugar que é vigiado 24 horas por dia. Câmeras, cercas elétricas, é mais ou menos isso. Um lugar impenetrável. É isso que o salmista está dizendo. Deus é o nosso refúgio porque Ele é a fortaleza. Esse lugar seguro, esse lugar impenetrável. E porque Deus é a nossa fortaleza, nós devemos entender que Ele é o nosso refúgio. O salmista usa uma terceira palavra aqui, não para descrever a proteção de Deus, mas nos fazer entender quanto Deus nos protege.
ele usa aqui a palavra tribulação. Tribulação no texto significa literalmente lugar estreito, lugar apertado. Você já esteve no lugar estreito? Você já esteve no lugar apertado? Aqui o salmista diz que Deus é o nosso socorro presente nos lugares apertados. Deus é o nosso socorro presente quando nós estamos no aperto, naquele local onde nós nos sentimos apertados. Ele é o socorro presente. Por isso ele é nosso refúgio, porque ele está presente, porque ele se faz presente na nossa vida. Tenha Deus como seu refúgio. E aqui ele diz que Deus é o meu e o seu refúgio constante, porque ele é o socorro presente das nossas vidas. Ele é o abrigo para mim, ele é o abrigo para você, ele é a sua fortaleza, ele é a minha fortaleza. Por isso ele pode ser o nosso refúgio. E quando nós entendemos que Deus é o nosso refúgio, em segundo lugar, nós vamos entender que mesmo que nós sejamos abalados com as dificuldades da vida, com as lutas diárias, nós não vamos ser destruídos. Nós podemos ser abalados, mexidos, mas não somos destruídos. O salmista aqui no versículo 4 e 5, ele usa uma linguagem figurada, ele diz que na cidade de Deus há um rio. E que o rio passa pela cidade. A linguagem figurada que o salmista usa aqui para descrever esse rio é para descrever a presença de Deus. Deus está presente. Deus estava presente na cidade de Deus. E qual era a cidade de Deus naquela época? Jerusalém. Então, o rio simbolizava, na visão do salmista aqui, a presença de Deus. Quando Deus está presente na nossa vida, quando nós vamos à presença de Deus, nós devemos nos sentir refugiados, seguros, fortalecidos. É isso que o salmista está dizendo. A palavra abalar aqui tem o significado de mexer até derrubar. É como se você estivesse num sítio que tem muitas frutas e você visse um pé de goiaba pequeno, que você não pode subir nele porque os galhos são frágeis, e você vê uma goiaba suculenta. Aí você quer tirar aquela goiaba. Como que você faz? Você balança o pé de goiaba para que aquela fruta ela caia. Muitas vezes, as dificuldades das nossas vidas, elas nos balançam, elas mexem conosco, mas elas não podem nos destruir se Deus for o nosso refúgio. É isso que o salmista está dizendo aqui. Se Deus for o nosso refúgio, nós podemos ser sacudidos, nós podemos ser balançados, mas nós não vamos ser destruídos, nós não vamos ser derrotados, porque Deus é o nosso refúgio. O Deus dos exércitos, que tem todo o poder, o Deus de Jacó é o teu refúgio, é o meu refúgio. É isso que o salmista está dizendo. Meu irmão, se aposse dessa verdade. Entenda que Deus é o seu refúgio. Em terceiro e último lugar, se nós entendermos que Deus é o nosso refúgio, nós vamos deixar Deus lutar por nós. Sabe, irmãos, amigos, muitas vezes, até na hora das lutas, nas dificuldades, nós somos egoístas. Sabe por quê? Porque nós queremos lutar sozinho. Nós queremos pegar as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas lutas e lutar sozinho. Nós achamos que podemos, nós achamos que temos a capacidade. E aqui nesse salmo, o salmista diz algo fantástico. Ele diz, parem de lutar. Para de lutar, Osmildo. Para de lutar. Deixa Deus lutar a tua luta. Deixa Deus lutar por você. Parar de lutar aqui no texto significa literalmente, coloque suas mãos para baixo. Coloque suas mãos para baixo. Sabe por quê? Porque as nossas mãos normalmente estão em movimento, estão fazendo alguma coisa, estão lutando no dia a dia. E aí o salmista está dizendo, pare de lutar. Pare de lutar. Se você não parar de lutar, Deus não pode lutar por você. Você tem que parar de lutar e deixar Deus lutar por você. Alguns anos atrás, eu vi ilustração contada por uma irmã querida. E ela contou que leu essa ilustração. E ela é muito cabível aqui nesse momento. Diz que
um casal estava na praia e aí o marido resolve entrar no mar para tomar um banho. E chega um determinado momento, a esposa observa e ele está sendo levado pela água e ela percebe que ele vai se afogar. Então aquela mulher, ela corre desesperada, vai até o salva-vida e diz: moço, meu marido está se afogando. E o salva-vida vai até lá onde o marido estava, de frente, e aí o salva-vida fica inerte, não se move. E a mulher diz: moço, você tem que entrar na água, ele vai morrer. E aí o homem desce a primeira vez na água e o salva-vida lá não toma nenhuma atitude. E aí o homem sobe a primeira vez e a mulher diz: ele vai morrer. E a mulher começa a gritar e fazer alarde e o homem desce a segunda vez. Quando o homem sobe, o salva-vida pega a sua prancha, entra na água e socorre aquele homem. Quando chega com o homem, faz a massagem, reanima o homem e a mulher diz: você é louco, você quase deixou meu marido morrer, ele já tinha descido 2 vezes. E aí o salva-vida disse: se eu tivesse ido quando ele estava se debatendo, tinha morrido nós 2. Mas quando ele cansou e parou de lutar, era a hora de salvá-lo. Deus quer que nós possamos fazer assim. Deus quer que nós possamos parar de nos bater. Deus quer que possamos deixar que Ele lute a nossa luta. Então, irmão, pare de lutar. Põe as suas mãos para baixo, como sinal de que você está dizendo assim: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio no Teu poder. Eu creio que o Senhor pode lutar a minha luta, porque o Senhor é o Deus dos exércitos. É o Senhor que tem poder para vencer. É o Senhor que tem poder para ganhar essa luta por mim. Então, irmão, pare de lutar. Pare de lutar. Deixe Deus lutar por você. Porque enquanto você estiver se debatendo, Deus não vai lutar por você. Mas quando você parar de lutar, colocar as suas mãos literalmente para baixo e dizer: Deus, eu entrego a minha luta ao Senhor, Deus vai lutar por você. O desejo de Deus é poder te ajudar. O desejo de Deus é poder te abençoar. Mas você precisa entender quem é o refúgio da sua vida. O refúgio da minha vida e o refúgio da sua vida deve ser Deus. Pare de lutar e deixe Deus ser o seu refúgio permanente. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, estamos aqui na Tua presença, Senhor, e queremos reconhecer que o Senhor é o nosso refúgio. Queremos reconhecer que o Senhor é a nossa torre segura, que o Senhor é aquele que nos sustenta, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor tem prazer em nos proteger e nos ajudar. Senhor, nos faz encontrar em Ti o abrigo, o esconderijo, a fortaleza que nós precisamos nos dias de tribulação, de dificuldades, nos dar a certeza que podemos e devemos nos refugiar no Senhor, nos dar a certeza que se pararmos de lutar, se entregarmos as nossas lutas ao Senhor, o Senhor vai lutar por nós e vai nos dar a vitória. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado por ter usado esse salmista para poder nos orientar, para poder trazer para nós essa advertência de que não importa o momento que estejamos vivendo, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro presente na hora da angústia. É isso que o Senhor é para nós. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Bom dia, meu amado. Que você possa ter uma semana abençoada, uma semana buscando a presença de Deus, uma semana deixando Deus ser o seu refúgio, uma semana deixando Deus lutar as tuas lutas, porque é isso que Deus quer fazer por você. Amém? Que Deus te abençoe. Tá. 3. Take 37. 3, 2, 1. Pai, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo, Jesus, eu te adoro, minha vida te entrego, como
Irmãos, vamos ter agora o encerramento do nosso culto. Eu gostaria de trazer à mente, junto com todos vocês, essas palavras. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Que esse amor verdadeiro, que é Deus em nossa vida, nos preencha durante essa semana. Que Deus nos abençoe essa semana, irmãos. E vamos encerrar esse culto com oração. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, a viver esse amor que Tu colocaste, Senhor, na Tua palavra. Que esse amor possa ser paciente, bondoso, que esse amor possa olhar para o outro. Nos ajuda, Pai, a viver essas palavras, que são difíceis, Senhor, mas temos certeza que conseguimos com a Tua presença, com a presença do Teu Espírito em nossa vida. Abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.